Nessa semana estreou mais uma série teen, adolescente, né, de certa forma, na Netflix, chamada The A-List. É uma série da BBC que foi comprada pela Netflix e a Netflix está distribuindo aí para o mundo inteiro e estreou agora na sexta-feira. A gente assistiu os episódios, a gente gostou bastante da série e também a gente já fez a nossa crítica sobre ela, que você pode dar uma olhada aqui no cantinho. Mas agora a gente vai falar então sobre alguns aspectos dessa série que ficaram um pouco nebulosos para quem não entendeu o que ela quis dizer, principalmente no seu final. A gente vai discutir também um pouquinho sobre a eventual segunda temporada. Tudo isso baseado em alguns textos que a gente recebeu aí de alguns colaboradores nossos, explicando um pouco sobre essas particularidades da série. Então a gente vai falar sobre elas aqui, baseada nesses textos que a gente leu, a gente concordou, a gente pegou alguns pedaços desses textos aí para que a gente possa discutir com você, e aí você pode concordar ou discordar deles aqui nos comentários, ok? Então, se você quiser saber sobre esse tema, fica aqui com a gente. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal. O drama adolescente provou ser uma das categorias de maior sucesso para a Netflix e nesse gênero ela saiu particularmente bem. Com o retorno de 13 Reasons Why e também com séries como A Orion ou Society, eles provaram que estão aí conseguindo colocar muito desse tema dentro do seu catálogo. The A-List é outro drama adolescente sobrenatural que aborda questões de rivalidade, amizade e vingança entre os adolescentes. Situada em uma ilha isolada, segue a história de uma garota que descobre que a sua casa de verão guarda segredos perigosos e que os segredos que estão à espreita dentro do acampamento do qual ela participa. Então aqui vai esse pequeno resumo só pra gente recapitular. A história do The A-List começa com esse grupo de estudantes que chegam a essa ilha desolada para passar o verão. Mia é uma garota confiante e bonita, ela foi a rainha do baile em todos os sentidos e propósitos. No momento em que ela entra na ilha, ela está de olho em Brendan, que retribui esse interesse dela. Parece que um lindo romance de verão está pronto para florescer, mas um problema no plano ocorre quando outra garota entra em cena. Amber é outra abelha rainha que não leva muito tempo para estabelecer uma rivalidade com Mia. Ela também se interessa por Brendan e traça um plano para arruinar a reputação de Mia. Um por um, ela vira todos contra ela. Ela tira os seus amigos e tira o Brendan dela também. Mia fica cada vez mais desesperada para deixar a ilha, mas não há sinal de telefone, não tem Wi-Fi, muito menos a balsa para poder levar ela embora. Mia começa a suspeitar de algo com Amber. Ela não dorme, tem todo mundo enrolado no dedo e também tem a tendência de aparecer nos lugares de uma forma muito inesperada. Isso é bem suspeito. A investigação progride quando outros alunos começam a perceber essas alterações. Mia forma uma aliança improvável com um solitário chamado Alex para descobrir o segredo de Amber e encontrar uma saída da ilha. Então a pergunta principal que o espectador se faz é: quem é o narrador dessa série? Ao seguirmos a história dos campistas na ilha, o narrador nos dá as perspectivas desse evento. Passamos de um personagem para outro imaginando quem está contando essa história, mas não temos a menor chance de descobrir até o último par de episódios. Enquanto fogem de Amber e seus seguidores, Mia, Alex, Harry, Petal e Brendan veem suas memórias irradiadas na floresta. Eles se veem como no verão passado. Eles veem o funeral de Mid e no final vem também um espelho. A princípio a imagem dentro desse espelho é a de Mid, mas logo se transforma em Amber e o narrador é confirmado então como Mid. O seu nome surge quando Mia tenta descobrir o segredo sombrio de Amber. Ela deve ter feito algo muito horrível para apagar a memória de todos. Quando Luca a leva para o local do sinal, ela pode fazer uma ligação para Lewis. Ela pede que ela procure tempo para a próxima balsa, mas descobre que já faz um ano desde que as balsas pararam de chegar à ilha. De fato, o campo em que Mia está nem deveria estar lá. Fechou no ano passado, após a morte de uma garota. No início, Mia acredita que a garota do acordo é Amber. Ela pode ser um fantasma que explica muitas coisas. Antes que Lewis possa lhe dizer o nome, o telefone de Mia desliga. Mais tarde, quando ela e Alex se encontram no barraco, o telefone se ilumina e ela recebe uma captura de tela que Lewis lhe enviou. Diz a ele sobre uma garota chamada Mid. Mia percebe então que a cabana que tinha cartas escritas por Mid e chega à conclusão de que Amber deve ter matado Mid, e é por isso que ela não quer que ninguém descubra isso. O mistério então por trás de Mid continua a escurecer quando David queima todas as suas cartas e outras coisas antes que Mia e Alex possam descobrir o que realmente aconteceu com ela. O primeiro pensamento de Alex é encontrar os restos mortais de Mid e dar-lhe um enterro adequado. Mas com a história de Amber emaranhada com a dela, eles tentam uma sessão tipo Ouija, aquela tábua de Ouija, para tentar conversar com Mid. Ela então responde com uma frase: ainda estou viva. Embora isso normalmente signifique que ela não está morta, logo as palavras podem não fazer sentido se interpretadas de uma forma literal. Junto com Harry, eles encontram um laboratório secreto onde os cientistas estudavam o comportamento das plantas nessa ilha onde eles estão.
Elas descobriram então que as plantas se comunicam através de produtos químicos. Se Midge tivesse morrido, seu corpo teria se decomposto e entrado no solo. Agora que ela faz parte do ecossistema da ilha, ela pode usar os mesmos canais utilizados pelas plantas para se comunicar com os outros. Mais tarde, eles acabam se mostrando errados. Aí então, entramos na parte que comentamos sobre o tão famigerado verão passado. Todas as coisas ruins que aconteceram com Mia e suas amigas têm raízes nos acampamentos do verão passado. Elas não se lembram, mas já estiveram na ilha e forjaram relacionamentos que estão ressurgindo na forma de uma atração entre um e outro. Eles chegaram à ilha então um ano antes. Mia era uma garota popular e chegou a ser a rainha do verão. Ela escolheu Brendan como seu rei, e foi quando eles se reuniram pela primeira vez. K-League e Zack também namoravam, e todo mundo era praticamente o mesmo que é agora. A única diferença era justamente Midge. Ela era a solitária do grupo. Ninguém prestou atenção nela e ela não tinha nenhum amigo. Ninguém foi mal com ela, mas eles foram cruéis porque nunca reconheceram a sua existência. Ela tinha uma queda por Brendan e convidou ele para sair, mas ele estava apaixonado por Mia, então ele educadamente recusou ela. Midge estava com o coração partido, mas não era nada que ela não pudesse sobreviver com isso. Ela tinha ciúmes de Mia e de suas amigas, e até as detestaria por serem um grupo de garotas malvadas, entre aspas. Elas zombavam dela ao fazer comentários, falar sobre o seu estilo de se vestir ou de qualquer outra coisa referente a ela. O pior golpe aconteceu na última noite na ilha. Era o dia da caça peregrina. Quando ninguém veio encontrá-la, mesmo depois que escureceu, ela saiu para ver o que estava acontecendo, e ela encontrou K-League e Zack, que lhe disseram que Petal havia vencido o jogo e isso já fazia algum tempo. Quando ela disse que ninguém a encontrou, K-League então na verdade afirmou que elas simplesmente se esqueceram dela. Ela diz a Midge que todo mundo está festejando no penhasco. Midge então vai até lá, mas está escuro demais para ela ver e acaba caindo no penhasco. Então, com tudo isso, a gente já pode começar a falar de onde veio Amber. Midge recebeu um funeral adequado e todos acreditavam que ela estava morta. Na verdade, ela foi encontrada por Mags e sua equipe, que a levaram ao laboratório secreto e começaram a tratá-la com um método experimental. Quando ela caiu no penhasco, seu sangue se misturou com os produtos químicos usados pelas plantas para se comunicar. Mags e sua equipe viram que ela estava com morte cerebral e testaram um novo tratamento nela. Funcionou maravilhosamente. Midge estava completamente curada e voltou ao normal. Mas então as mudanças começaram a aparecer nela. Essas novas coisas lhe davam poderes excepcionais, que ela podia exercer sobre a forma de controle de mente. A mudança não foi apenas interna. Quando ela percebeu seu poder, ela se transformou fisicamente e assumiu o corpo de Amber. Em vez de detê-lo ou reverter o procedimento, os responsáveis decidiram ficar de olho nela e estudar ela à distância. Mags diz que algo do tipo Jekyll e Hyde, tipo Médico e o Monstro, aconteceu com Midge, que a se transformou em Amber. Midge tinha se transformado em uma pária. Ela não gostava, porque ela não era uma pessoa má, mas também ninguém se importava com ela. Ninguém confraternizou com ela por causa da sua aparência, ou porque não a consideravam bonita o suficiente, divertida o suficiente. Ela não era popular o suficiente. Essa discriminação não é novidade em adolescentes. Os populares geralmente se separam dos nerds ou de qualquer outra pessoa que consideram um perdedor. Foi o que aconteceu com Midge. Ela foi levada a pensar mal de si mesma, e é por isso que ela deve ter sonhado em não ser mais ela mesma. Ela deve ter desejado um rosto melhor, um corpo melhor, uma personalidade melhor. Ela queria se transformar em alguém que pudesse se tornar popular. Quando ela foi tratada com os medicamentos experimentais, seus novos poderes lhe permitiram que ela conseguisse exatamente aquilo que ela queria. Então ela se transformou em uma loira magra que poderia facilmente atrair a atenção dos meninos e a inveja das meninas. Agora ela não podia ser apenas como Mia, mas poderia ser até melhor do que ela. Eles nunca haviam prestado atenção nela antes, mas agora não conseguiriam mais tirar ela da cabeça. No momento em que Amber entra na história, sabemos que algo está errado com ela. Sabemos que Mia não é santa por si mesma, mas quanto mais Amber vira todos contra ela, mais começamos a torcer por quem é promido. Uma coisa é ser um adolescente mesquinho e estúpido e completamente outra é ser uma psicopata insônia que controla a mente. Nós não odiamos tanto Amber porque temos medo dela. Vendo a série, a gente sempre pensa no que faria se estivesse no lugar de Mia. Mia, por sua vez, é completamente abandonada por suas amigas, que agora seguem a Amber como se fossem ovelhas. Ela está mexendo com a cabeça de todos e ninguém acredita quanto Mia tenta contar para elas. Mesmo aqueles que deveriam ser seus guardiões não estão prontos para pensar sobre isso. Toda vez que Mia tenta fugir, toda vez que pensa em escapar da ilha, seus planos são frustrados não por Amber, mas por pessoas que deviam cuidar dela e das outras adolescentes. Com isso a gente chega à conclusão que Amber definitivamente é uma pessoa má. Mia se preocupa tanto com Midge apenas porque ela acha que tem algo a ver com Amber. Se não fosse esse problema, ela provavelmente não teria pensado duas vezes sobre a garota desaparecida. Ela não está tão interessada em desvendar mistérios, a menos que ela tenha uma rival correndo atrás dela. Quando a verdade é revelada, Midge foi vítima dela.
Eles não podem tê-la empurrado do penhasco, mas foram a insensibilidade e a crueldade dessas pessoas contra ela que a levaram à morte. Na presença de Amber, Mia é uma pária. Ela é aquela que ninguém quer ser amigo. Ela é torturada porque a garota popular transformou sua vida em um inferno e está presa nela. Mas volte o relógio um ano e Mia e Amber e seu lugar é ocupado por Midge. Você vê então que tem uma troca aí. Naquela época, Mia é que era a diva. E como Alex diz, é ela quem tortura você com um distúrbio alimentar, por exemplo. Ela sabia que Midge gostava de Brenda. Mesmo quando ele disse a ela que havia recusado a oferta de Midge, ela ainda está insegura. Então quem pode dizer que não foi Mia que provocou a tragédia que tirou a vida de Midge? Ela poderia ter sido a protagonista desse verão, mas no ano passado ela tinha sido a vilã. Ela faz truques como não convidar certas pessoas para sua festa e se vestir para atrair outras pessoas para obter favores delas. Considerando suas ações e a do resto do grupo, eles criaram seu próprio monstro. Agora, com tudo isso explicado, agora a gente vai falar então sobre o fim, sobre o final dessa série. É claro que ser torturado emocionalmente por seus colegas não significa que você deve matá-los. Como Amber, Midge conseguiu que as garotas que seguiam Mia a seguissem também. Ela torturou Mia, fazendo seus próprios truques em cima dela. Ela estava interessada em Brandon, o que explica sua obsessão por ele como Amber. Por um longo tempo, todo mundo acredita que Midge é vítima de Amber. Eles acreditam que Midge está presa no corpo de Amber. Então eles descobrem que são as mesmas pessoas. Megs apresenta um remédio que pode fazer com que Midge volte ao normal. Na cena final, Alex consegue fazê-lo. Eles acreditam que libertaram Midge e agora tudo deve voltar ao normal. Uma sensação muito estranha, porém, acontece quando Amber diz Midge se foi. Ela parece aliviada. Então, do nada, Midge sobe de novo no penhasco e sorri malévola, dizendo: "Você não tem ideia." A única conclusão lógica que podemos tirar dessa cena é que Midge realmente é uma pessoa ruim. Depois de obter os poderes, ela se transformou em uma supervilã, uma espécie de supervilã. Fomos informados então de que ela havia se transformado em Amber, mas agora parece que ela e Amber são pessoas completamente diferentes. Pode ser que Amber fosse apenas mais uma garota normal, e Midge possuiu seu corpo para poder sobreviver. Todo esse tempo não era Midge pedindo ajuda, foi Amber. Realmente, os roteiristas dessa série acertaram bastante no plot para deixar a gente grudado na frente da TV. Só que agora surgem algumas questões que eventualmente devem ser respondidas em uma segunda temporada, que com certeza vai acontecer. Parecia que a série estava toda desvendada, com seus grandes mistérios, mas ainda há muitas perguntas, especialmente sobre a última cena. A segunda temporada de The A-List precisa responder várias coisas. Antes de tudo, de onde vieram esses adolescentes? Depois do verão do ano passado, eles devem ter deixado a ilha. Por que seus pais mandariam eles de volta de novo para lá, sendo que uma garota morreu durante a estadia? Além disso, o jornal revela que o campo está fechado e que nenhuma balsa vai para aquela ilha. Então quem levou eles lá? Quando exatamente essas memórias foram apagadas? Isso foi feito a bordo ou depois de desembarcarem na ilha? Eles já foram embora? Eles estavam na ilha durante o ano passado? Outro mistério que gostaríamos de abordar é o eles. Meg se refere a eles, aqueles que vigiam a ilha, aos que enviam os códigos, que estão indo para resgatá-los. Quem são eles e o que estão fazendo? Existem outros como Amber e Midge, as pessoas que têm superpoderes? Se Midge possui o corpo de Amber, quem é a verdadeira Amber? De onde ela veio? Por que ela não consegue controlar Mia? Vimos que antes de assumir o controle do cérebro de todos, ela oferecia alívio da mágoa e da dor. Ela basicamente pediu o consentimento deles. Quando ela não obteve o consentimento de Petal, Amber ficou fraca. Mas então, ela voltou mais poderosa, e apesar da resistência de Alex, ela acabou por dominá-la. Mas ela nem mesmo tentou com Mia. Por quê? O que a torna tão especial? Pensando aqui. Todas essas perguntas vão ser respondidas numa eventual segunda temporada que a gente vai esperar ansiosamente, provavelmente pro ano que vem. Então, se você ficou aí curioso para saber o que vai acontecer nessa segunda temporada, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre todas essas teorias, todas essas explicações que a gente deu aqui agora nesse vídeo, que a gente vai ter o maior prazer em receber a sua opinião. Então, a gente se vê aqui também no canal 5 Tons para falar mais de filme e série da Netflix e os lançamentos do cinema também. Um grande abraço para você e a gente se vê. Tchau!